Boa tarde, estamos aqui hoje com a doutora Viviane Rabelo, que ela é especialista em odontogeriatria, e iremos esclarecer algumas dúvidas muito comuns. Obrigada, doutora, por nos conceder essa entrevista. Então, eu gostaria de começar perguntando qual é o perfil que um odontogeriatra deve ter. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade, de estar falando da odontogeriatria, que é uma das minhas especialidades. Só para vocês entenderem um pouquinho, eu me formei já tem 19 anos, então eu fiz primeiro periodontia, que é a parte que trata da gengiva, dos tecidos de suporte do dente. Depois eu fiz odontogeriatria, fiz mestrado em implantodontia e depois ainda fiz a parte de harmonização orofacial. Então a odontologia é uma... A gente forma, achando, formei, agora vamos começar. Não, a gente está sempre se reinventando. E a odontogeriatria é uma especialidade que surgiu e foi reconhecida como especialidade no Brasil em 2011. Então é uma especialidade muito recente. Para vocês terem ideia, tem 300 e pouquinhos especialistas em todo o Brasil, sendo que mais de 80% está no estado de São Paulo. Aqui na Bahia nós temos, na última vez que eu consultei, tinha uns 4 especialistas só em odontogeriatria. Então ainda é uma especialidade muito pouco procurada. Façam odontogeriatria, por favor. A gente precisa de pessoas para cuidar da gente quando a gente chegar lá. E a gente tem 2 princípios principais da odontogeriatria, que é a redução de dano, ou seja, a gente tem que cuidar do nosso idoso, aquilo que está incomodando ele, seja uma dor, seja uma prótese que não está adaptada, que não está permitindo que ele se alimente bem. Nessa fase a alimentação é muito importante. Seja um dente que está fraturado, ou seja, aquele dano, aquele incômodo que ele está ali no momento, então a gente precisa reduzir aquilo ali e fornecer sempre mais qualidade de vida para o nosso idoso. Então, um fato muito importante que eu já quero pontuar logo agora no início da nossa conversa é o perfil do idoso de hoje em dia. Nossos idosos de hoje, principalmente o pessoal do interior, sofreu muito com a odontologia, porque era assim, eu tô com dor, aí o dentista extrai o dente. Então nós temos hoje muitos idosos desdentados ou com ausência de muitos dentes. A nossa realidade hoje aqui, eu sou do Rio, mas moro aqui na Bahia já há 15 anos, então a nossa realidade hoje, que eu recebo hoje de idosos, são idosos que sofreram muito com perdas dentárias. Então eles vêm dessa odontologia, de deixar muito para quando está perto de extrair um dente. Você acredita que a sua geração, quando você tiver 80 anos, você acha que a sua geração vai ser como a geração de hoje, de idosos? Não vai de jeito nenhum, porque a gente hoje tem um fator de prevenção muito forte. Nós temos água fluoretada, toda água fluoretada. Antes não, quando eu estava na faculdade a gente indicava, use creme dental com flúor. Hoje todos os cremes dentais têm flúor. Às vezes a gente precisa indicar para usar sem flúor, porque está demais. Então essa coisa da prevenção, dessa mudança da odontologia, do perfil da odontologia, influencia muito nisso, tá? Então a gente tem que pensar que a gente está falando para os nossos idosos de hoje, que são idosos que perderam muitos dentes, que dependem muito de prótese para poder se alimentar bem. A segunda pergunta é: quais são os problemas mais sérios que a perda do dente pode acarretar nos idosos? Então ótimo, porque a gente já comecei a falar disso, A alimentação é uma das coisas mais importantes nessa faixa etária, muito importante. Se eu tenho um idoso que não está se alimentando, por qualquer motivo que seja, esse idoso vai começar uma bola de neve, um ciclo de problemas, sistêmicos, de fraqueza, de perda de peso. Daqui a pouco esse idoso está acamado. Então, assim, um dos fatores mais importantes, ou seja, essenciais para uma alimentação ideal e adequada, satisfatória, é a presença dos dentes ou presença de uma prótese adaptada que não esteja machucando esse idoso. Então, os problemas mais comuns é exatamente relacionados à alimentação. Você imagina que você tem uma dor de dente, que aí você não pode comer coisa dura. Aí daqui a pouco o idoso está
gente não tem muito isso? Ah, não, porque é idoso, tem que comer comida batida. Não, não tem que comer comida batida, tem que comer comida normal, tem que mastigar carne, tem que comer fibra, tem que ter todos os nutrientes e mais voltados ainda para poder ter essa disposição, esse vigor, né? Porque a gente já sabe que com o envelhecimento a gente perde energia, perde massa muscular. Então a alimentação é fundamental para que esse idoso tenha a manutenção da sua saúde, tá? E a saúde bucal, é por isso que a gente fala que a saúde começa pela boca, realmente a saúde começa pela boca, tá? A boca estando saudável, estando em condições ideais, vai ser fundamental para a saúde geral desse nosso idoso. E existe algum tipo de restrição de pasta de dente indicada para o idoso? Não, restrição não. O que acontece em muitos casos é o idoso ter um pouco de sensibilidade nos dentes, por conta do desgaste natural. E aí nesses casos não vai fazer diferença se ele é idoso, se ele é adulto. Paciente com sensibilidade a gente indica um creme dental específico para isso, tá? Mas aí não vai ser o fato dele ser idoso, vai ser o fato dele ter algum tipo de sensibilidade dentinária. O mais importante do que o tipo de pasta é a gente reforçar sempre a importância do uso do fio dental, né? Que o dente ele tem 5 faces, a parte da coroa. Tem a parte de fora, a parte de dentro, a parte de cima e as laterais. A escova de dente só consegue limpar fora, dentro, fora, se passar por lá de dentro também, que muita gente não passa, e a parte de cima do dente. As laterais não. Então, mais importante do que o tipo de pasta é o uso do fio dental junto com o creme dental. Porque a única coisa que vai limpar a lateral, o espaço entre um dente e outro, que é o local que mais acumula placa, mais acumula resto de alimento, vai ser o fio dental. E a prótese se torna necessária a partir de alguma fase específica? Não, a prótese ela vai ser necessária a partir do momento que você perdeu um dente e que você precisa repor ele de alguma forma. Tem vários tipos de prótese, a gente dispõe hoje desde prótese removível, ponte fixa, a prótese sobre implante. Então, quando toda pessoa que perde um dente, esse dente, quanto antes a gente repor esse dente, melhor. Melhor para a oclusão, melhor para os dentes vizinhos, porque se você tem a estrutura toda equilibrada e você perde um dente, a tendência é que os dentes, os laterais, eles vão fechar esse espaço, o de cima vai descer, e a gente tem todo o desarranjo na mordida, na oclusão. Isso prejudica a articulação, isso prejudica a mastigação. Então, o ideal é que esses dentes sejam repostos logo que eles foram perdidos. Porque muita gente só pensa, se perder algum dente da parte estética. Da frente. No fundo, geralmente não... E os dentes posteriores são os mais importantes, né, na mastigação. Se você não tem esse equilíbrio oclusal que a gente chama, essa estabilidade oclusal nos dentes posteriores, que são os dentes que realmente fazem essa mastigação. Se a gente for pensar lá na época dos primatas, né, eles tinham até mais dentes. Hoje em dia o siso, as crianças já estão nascendo sem o siso, sem o terceiro molar, por conta de, já tem estudos científicos que mostram que isso faz parte do processo de evolução do ser humano. Pré-molar também, tem o pré-molar, o segundo pré-molar superior, tem muita gente que já está nascendo sem, porque antes tudo a gente tinha que rasgar, né? Pense aí nos selvagens, pegavam a carne, caçavam e era tudo com dente, então canino rasgava, tudo aquilo que a gente aprende, né, a função de cada dente. Hoje em dia não, a alimentação já vem toda pronta, então a gente acaba usando menos o dente. Então isso tá diminuindo nas próximas gerações. E quais as principais reclamações dos idosos quanto à saúde bucal? Perda dentária, reclamam, tá difícil de comer porque eu perdi muitos dentes, aí a gente precisa fazer essa reabilitação, né, para poder repor. Às vezes ele não pode ser submetido a uma cirurgia porque tem muitos problemas associados, mas são casos raros. A maioria dos idosos pode sim fazer implante dentário, pode sim fazer uma extração, desde que eles estejam controlados. Se ele for diabético, ele for um diabético controlado, ele é um paciente que pode receber um
implante. Se ele for um hipertenso controlado, é um paciente que pode ser submetido à cirurgia odontológica, sempre acompanhando com o médico, né? A odontologia, a boca faz parte de todo um corpo, então a gente não consegue trabalhar sozinho. Toda vez que a gente vai intervir num paciente crônico, principalmente o idoso, que ele já tem essas comodidades, né? Comorbidades que são consequentes naturais da idade, ele precisa de ter sempre um médico que acompanha ele. Então, toda vez que a gente vai fazer o procedimento, a gente entra em contato com esse médico para saber as condições reais desse idoso. Se ele pode ser submetido a um procedimento cirúrgico odontológico, a um procedimento invasivo odontológico. E aí, a partir daí, a gente tem condição de fazer qualquer tipo de tratamento, desde que o médico conceda esse relatório. Uma das dúvidas bem frequentes, que tem até a ver com o que a senhora disse, é que se os pacientes com hipertensão, diabetes e anemia podem fazer processos odontológicos que envolvam anestesia sem problema ou se tem alguma restrição? Pode fazer, né? Acabei de falar, desde que o médico que acompanha esse paciente, por exemplo, qual o problema no paciente diabético? O paciente diabético que não está controlado, ele tem dificuldade de cicatrização, qualquer tipo de cicatrização é mais lenta. Então, assim, se a gente for fazer um implante, a gente usa um tipo de implante especial, a gente tem mais cuidados com com pós-operatório, mas ele precisa estar controlado. Não é o fato de ser idoso que contraindica, é o fato da doença crônica estar controlada ou não. O paciente que tem anemia é um paciente complicado, ele precisa tratar a anemia para depois fazer qualquer tipo de tratamento invasivo. Né? Se a gente vai pensar num tratamento invasivo que envolva corte, que envolva extração, que envolva implantação de dente, esse paciente precisa estar controlado. E a gente precisa, por meio de um relatório médico, estar apto, né? O paciente tem que estar apto pelo médico dele a fazer qualquer procedimento invasivo odontológico. A anestesia, a gente tem vários tipos de anestesia, né? Mas 2 grandes grupos, com vasoconstritor e sem vasoconstritor, que a gente usa muito para idoso, anestésico sem vasoconstritor, principalmente para paciente cardiopata, hipertenso, também sempre com orientação médica. Quais os cuidados que os idosos mais precisam no manuseio das próteses dentárias? Isso é muito importante, né? Porque o que a gente vê hoje, a realidade, escova de dente é para dente, isso tem que ficar bem claro. Escova de dente, tem dente e a gengiva, então tem que ser sempre uma escova macia ou extra macia. Então as pessoas têm muito esse hábito de escovar com escova dura. Não, porque se eu escovar com a escova macia, eu tenho a sensação de que eu não escovei, mas a escova dura ela só faz 2 coisas. Aumenta a descamação epitelial, isso vai piorar o hálito do paciente, vai deixar a saliva dele mais descamação de célula, e o desgastar o dente. Aí a gente observa muito nos idosos aqueles dentes com a cervical toda desgastada. Isso pode gerar sensibilidades, outros problemas. Às vezes o dente começa a fraturar porque ficou fininho no pescoço dele, na cervical dele. Então, escova de dente macia, escova de prótese, escova dura. Então, não é a mesma escova que o paciente vai usar para escovar os dentes e a gengiva que ele vai usar para escovar a prótese dele. Tem escovas específicas nas lojas de produtos odontológicos para prótese, mas pode ser simplesmente aquela escovinha. Lógico que vai ser exclusiva para escovar a prótese, né? Aquela escovinha de pia mesmo, pequenininha, que a gente compra em mercado, que tem um custo-benefício ótimo, né? Que é bem mais em conta, com sabão de coco. Pasta de dente também é para dente, não é para prótese, principalmente pasta que tem bicarbonato, que tem abrasivos, porque a prótese tem outra estrutura do dente, ela é de resina. E aí imagina você estar esfregando ali naquela prótese um abrasivo o tempo inteiro, o dente vai perder o brilho, vai desgastar, vai causar uma série de ranhuras ali microscópicas, às vezes a gente não vê no olho nu, mas a prótese começa a ficar feia, começa a ficar amarelada, começa a perder o brilho. E é justamente aquele que você está esfregando um abrasivo ali o tempo inteiro. Então um sabãozinho de coco, uma escova dessa, aquela pequenininha de pia, a prótese tem que ser escovada, toda vez que o paciente for se alimentar, tira a prótese, escova a prótese para botar na boca. Lembrando que dente, escova de dente, parte de dente é uma coisa, higiene de prótese é outra coisa.
Outro fator importante também que a gente recomenda é que as próteses sejam removidas durante a noite, tá? Não precisa botar em copo com água, a prótese pode ser removida, se o paciente quiser, também não é uma coisa obrigatória, mas normalmente se tira a prótese para a gengiva dar uma respirada, dar uma acomodada, e no dia seguinte o paciente pode estar colocando a prótese de novo. E por fim, eu queria saber com qual frequência é indicada que os idosos compareçam ao consultório do dentista? A saúde bucal é de extrema importância, né? Vocês estão começando agora, né, na odontologia, vocês vão ver daqui a pouco a quantidade de doenças que a gente pode ter, que é a primeira manifestação na boca. Então já bota uma coisa na cabecinha de vocês, quando você examinar uma boca, qualquer boca, de uma criança, do adolescente, de um jovem, do adulto, do idoso, a gente tem que olhar todas as mucosas. Então a gente tem manifestações bucais de doenças sistêmicas, isso é muito importante. Não é só olhar o dente. Quando a gente fala assim, tem que ir ao dentista a cada 6 meses. Eu não vou porque tá tudo bem, porque meu dente, eu não tô com problema no dente. Eu não quero gastar esse dinheiro do dentista. Não tem necessidade, tem necessidade. Porque as coisas acontecem, às vezes a gente não percebe. Então é muito importante o olhar do especialista para esse conjunto todo, né, de dente, língua, lábio, gengiva, bochecha, toda a cavidade oral, garganta, a entrada que a gente vê, céu da boca, tudo pode ter doenças sistêmicas que a gente descobre, já aconteceu diversas vezes comigo. A gente vê alguma lesão na boca e fala, faz a biópsia, o paciente está com alguma doença grave. Então, assim, é de extrema importância. Esse controle não é uma receita de bolo, o tratamento é muito personalizado, muito individualizado. Então, toda vez que eu recebo meu paciente, eu faço aquele procedimento, ele já sai de lá sabendo quanto tempo ele tem que voltar. Pode ser que a higiene dele não estava boa e eu peço para ele voltar com 3 meses ou com 4 meses e na próxima vez ele pode voltar com 6 meses. Não tem essa rotina, depende muito de como ele está, no grau de controle de placa bacteriana, se a boca está bem higienizada, se tem outros problemas que eu preciso acompanhar mais de perto. Então, realmente, isso tem que ser olhado com bastante cuidado, caso a caso, com bastante carinho, para que os nossos idosos tenham essa odontologia de prevenção de doença, né? Já que eles não puderam ter isso na juventude, que a gente consiga presenteá-los nesse momento, né, tão lindo da vida deles, tão pleno, apesar de todas as dificuldades, os idosos são privilegiados por terem chegado lá, poucos chegam, né, então eles precisam realmente ser cuidados com muito carinho, com esse olhar de prevenção mesmo, de cuidado, e eles precisam entender a importância disso, a importância da odontologia na vida, na saúde, não só bucal, mas na saúde de todo o corpo, sistema. Obrigada, doutora. Já acabou? Passou rápido. Gostaria de agradecer a senhora mais uma vez. E obrigada por todas as dicas, por contribuir com o nosso trabalho. Eu acredito que todo mundo da sala, da nossa turma, agradece muito. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, tá? Porque puder ajudar aí, cuidem das suas bocas, viu?